Da Igreja do Senhor com a paz. O pastor, essa semana, ele, não sei se foi uma brincadeira, não sei se foi uma intimação, não sei o que foi, não. Ele disse meio despretensiosamente assim: rapaz, você vai dar seu testemunho, você aproveita e já prepara uma palavra. Eu disse: você está falando sério, pastor? É sério, é sério. Eu disse: então, você está falando, né? Então, vamos ver o que sai, né? Aí me sentei, pensei, cafifei, fiquei pensando a semana toda. E aí, estou aqui, né? Para começar esse momento, eu gostaria de fazer um pequeno momento aí. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Vento está... Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Já fiquei menos nervoso. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Bom, primeiramente eu gostaria de me apresentar. O meu nome, para quem não sabe, meu nome é Francimilson. Quando eu cheguei aqui, eu me apresentei como Milson, e aí eu uso esse nome já faz muito tempo, porque quando eu digo o meu nome verdadeiro, eu sempre causo uma dificuldade nas pessoas. E eu dizendo o meu nome, a pessoa fica, o quê? Como é? Aí eu digo Milson, a pessoa chama de Milton, Newton, Ailton, Wilson, José Newton, tudo enquanto menos Milson. Mas aqui eu acho que eu já fiquei conhecido como Milson. Eu sou o esposo da Fabiana, a gente já está junto há 10 anos. E para mim é uma satisfação enorme estar aqui, certo? Podendo compartilhar do que o Senhor fez comigo nesses últimos tempos, inclusive aqui, já fazendo parte dessa igreja, certo? Eu preparei aqui um pequeno textinho aqui e vamos tentar seguir, né? Do que eu queria falar? Eu queria falar de experiências com Deus. A gente aprendeu na semana passada aqui que existe um novo evangelho sendo pregado nas igrejas, né? Experiências grandes, mirabolosas, coisas que a gente tem ansiado de forma humana. A gente vê Deus se manifestar em pequenas coisas, é muito mais difícil, né? A gente tem uma dificuldade muito grande em espiritualizar a ação de Deus, né? De ver as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e tornar isso espiritual. A gente tem essa dificuldade, né? Coisas simples. Se a palavra diz que nenhuma folha cai sem que o Senhor permita que ele tenha conhecimento, então é possível, é provável e é certeza que tudo que acontece conosco é uma experiência com Deus. Seja coisa boa, seja coisa ruim, é uma experiência com Deus, né? Na Bíblia, a gente vê que muitos tiveram experiências, não vou dizer grandes, né? Porque não dá para dizer grande ou pequeno quando se trata de Deus, né? Não dá para mensurar. Não dá para dizer Deus tem um tamanho ou tem uma forma. Tiveram experiências impactantes, né? Umas mais e outras menos. E aí eu cito alguns que é Moisés, Sansão, Sara, Miriam, o profeta Elias, Davi e tantos outros. Mas falando de Davi, esse é um dos que me chama mais atenção, porque ele saiu de uma posição muito pequena e se tornou um grande rei, conhecido não só pelos cristãos, mas por todo o planeta Terra. Todas as pessoas que já ouviram falar de Davi sabem da história que ele matou um gigante, sabem da história do que aconteceu, que ele foi um dos grandes reis, né? E o coração dele foi o coração segundo o coração de Deus, né? Ele disse que o homem tinha um coração segundo o coração de Deus, né? Foram homens e mulheres que terminaram servindo a um propósito. E essas experiências ajudaram de alguma forma a amadurecê-los para que o propósito de Deus se cumprisse na vida deles, né? Então, Davi foi uma grande inspiração para muitos que vieram depois, né? Por que Davi
viveu essas grandes experiências. Porque eu vou ser sincero, eu acho que se eu me visse, eu sou grande, mas se eu me visse na frente de um gigante sendo baixinho, eu acho que a minha reação seria correr, né? Hoje a gente tenta evitar todo tipo de conflito possível, né? Se for briga, confusão. Imagina aí naquela época, ele pequenininho, aí todo mundo, um exército inteiro correndo, e Davi correu para cima. Na verdade, ele não correu para o outro lado, ele foi para cima da confusão, né? Por que Davi tinha essa coragem? O que ele tinha? O que ele tinha de diferente? Ele tinha uma fé inabalável, né? A fé dele era inabalável com as experiências que ele já tinha tido com o Senhor. A fé dele se tornou inabalável. Então, mais uma vez eu ressalto, as experiências que a gente vive vêm para nos amadurecer. Eu gostaria de que o irmão aí do telão abrisse no Salmo 36, no Salmo 34, no versículo 6, por favor. E eu queria que a igreja lesse esse... Continua, menino. Não para não, porque senão eu fico nervoso. É esse mesmo? É um pouquinho depois. Acho que é o 7 ou é o 8. 8. É isso aí. Vamos lá, igreja. Eu queria que vocês lessem comigo isso aí, ó. Provem. Pronto, tá aí o segredo de Davi. Quando ele escreveu esse salmo, ele disse: provem e vejam, né? Como é que eu vou provar Deus? Como é que eu vou provar? Como é que eu vou? Se eu perguntar aqui, quem já chupou manga? Eu vou dizer, qual gosto? Aí a pessoa vai dizer, mas como é que eu vou provar Deus? Experimentar Deus, se eu não tiver uma experiência com Ele. Como é que eu vou provar? Né? É uma coisa difícil de a gente expressar, né? Externamente. Provar Deus. Como é que eu vou provar? Mas ele afirma, se eu provar, eu vou ver que Ele é bom. Ele diz, provem e vejam que o Senhor é bom. E aqui eu quero começar o meu pequeno testemunho, né? Eu acho que as experiências que a gente pode viver com Deus, eu tenho aprendido que elas podem ser divididas em 4 fases, né? Que são a conversão, o novo nascimento, ou o novo nascimento é a conversão, a santificação e a missão. Nesse processo do novo nascimento, há uns anos atrás, 7, 8 anos atrás, eu era, para quem não sabe, eu sou músico, fui músico durante a minha vida toda, desde 18 anos de idade, já sou mais de 25 anos de profissão, toquei em inúmeras bandas, já acompanhei diversos artistas nacionais e sou sanfoneiro, toco teclado. E aí na época eu trabalhava com um artista que hoje, graças a Deus, ela também é cristã, está na igreja. E ela me convidava todo show, domingo à tarde, a gente tocava na Barraca América do Sol. Ela dizia assim, Milson, vamos para a igreja com a gente hoje? Aí eu disse, não, esse negócio de igreja de crente dá para mim não. Esse crente não é legal não. Aí na outra semana ela, Milson, vamos para a igreja hoje. Já estava ficando, era com vergonha de tanto dizer a ela que uma desculpa, que não... Né? E um dia eu resolvi aceitar. Cheguei em casa, depois do show, chamei a Fabiana. Fabiana, vamos para a igreja? Ela, para qual igreja? Eu não aguento mais ver. A gente era católico, né? Esses padres falando, esse monte de besteira, falam um monte de coisa, a gente fica... Eu digo, não, mas é uma igreja evangélica. Ela disse, não vou também não. Tá bom, fica aí. Me arrumei e fui sozinho. E nesse dia, aconteceu alguma coisa estranha comigo. Eu tenho certeza que ela falou de mim para o pastor, porque ele só falou comigo. Tudo que ele falou só foi comigo. Eu olhava para o lado, olhava para o outro. E eu disse, eu só vou mudar de canto, só porque só pode. Ele está falando só comigo, não tem como. Tudo que ele dizia bateu no meu coração. E eu saí daquela igreja encucado com aquilo. Eu digo, rapaz, tem alguma coisa errada. Esse cara, como é que será que ela falou de mim? Será que ela falou que eu vinha? Ele estava preparado que eu vinha? Como foi isso? Cheguei em casa, contei para a Fabiana, ela ficou... E aí, como é? Eu disse, assim, aconteceu isso. Uns 15 dias depois, está lá o convite de novo e eu resolvi aceitar. E a Fabiana foi comigo. Nós fomos lá, sentamos lá no banco. Quando a gente saiu de lá, ela foi a primeira coisa que ela disse quando ela entrou no carro. Eu disse, rapaz, aconteceu alguma coisa errada. Alguma coisa estranha, né? Não é errada, é estranha. O pastor só falou comigo. Aí eu disse, pois então, nós estamos com um problema, porque ele também só falou comigo. Vamos decidir. Aí ele disse, não, falou comigo, foi comigo. Não, naquela hora que ele falou isso, que ele disse isso, foi comigo. E aí a gente saiu de lá,
aquilo despertou em nós um desejo que eu acho que já vinha de muito tempo. A gente sentia vontade de aprender mais, de ter uma experiência diferente, de ouvir uma palavra de conforto, que aquela coisa que chegasse no nosso coração e nos alentasse, nos acalentasse de alguma forma, né? E aquela decisão de ir para a igreja tornou esse desejo real. A gente começou a ser alimentado ali da palavra, evangelho puro. Palavra, chicotada. A gente saiu de lá muitas vezes. Fabiana, a gente tem que parar de fazer isso. Esse negócio aí não dá certo mais para nós, não. Estamos errados. Vamos mudar isso. Vamos mudar aquilo. E a palavra, o evangelho, palavra. Aí eu vou contar aqui um parênteses bem rápido. Um dia, o pastor pregou mensagem de libertação. E no final ele fez o apelo, né? A música estava tocando, ele fazendo a oração, e ele fez um apelo, todo mundo com os olhos fechados, aquela coisa toda, ele fez um apelo, eu também com os olhos fechados. E ele fez o apelo, e aí eu comecei a ouvir as pessoas dando glória a Deus, batendo palma, e eu olhei para um lado, não vi ninguém de mão levantada. Olho para o outro lado, vejo a Fabiana. Aí eu disse, Fabiana aceitou Jesus, não é? Só que aí, quando ela se deu por conta do que ela tinha feito, ela disse, eu não vou não. Aí veio a irmãzinha bem rapidinho, abraçou ela, vamos, irmã, aqui para frente e tudo. Aí ela disse, não vou não. Ela deu para trás. Eu disse, opa, aceitou Jesus, não pode voltar não. Aí, levantou a mão, está levantado, não desfaça isso não, vá lá. Aí ela foi, virou crente primeiro do que eu. Eu ainda fiquei quase 2 anos, ou mais, né? Uns 3 anos, sentado no banquinho ali atrás. E toda vez que eu ia para o culto, que eu saía de lá, o meu coração queimava. Na hora do apelo, era como se eu tivesse assim, sendo arrasado naquele momento. Eu disse, eu preciso levantar minha mão. Mas eu não conseguia. Alguma coisa me segurava naquele lugar e a minha mão não levantava. Até que um dia, 3 anos de igreja já estava caindo os dentes, que diz o outro, né? A minha mão levantou. Todo mundo, o Milson já é crente. Eu disse, eu não sou não. O pastor quase que não aceitou que eu fosse lá para frente, porque ele achava que eu já era crente. Eu disse, não, pastor, eu não sou crente não. Eu só sou um frequentador da igreja. Eu já tinha tido diversas experiências de ouvir aquela voz no meu coração que dizia, levante a mão, é o seu dia. Levante a mão hoje, que amanhã pode ser tarde demais. E eu sempre protelei. Até que um dia, para a glória de Deus, eu tive coragem e levantei a minha mão. Me arrependi nem um minuto. Não me arrependo até hoje nem um minuto. E eu peço a Deus a cada dia, Senhor, eu não quero olhar para trás e sentir vontade de voltar. A gente trabalha com evento. Eu não sou mais músico efetivo, né? Toco uma vez ou outra. Mas o mundo que eu vivo, ele ainda é muito contaminado. Ele é totalmente contaminado. A gente trabalha no meio de pessoas bebendo, se drogando, se prostituindo. Muitos estão totalmente perdidos na cegueira do mundo, né? E a gente precisa estar lá, efetuando o que a gente faz. Então, essa foi não foi a maior, mas foi a mais impactante experiência que eu tive com Deus. Foi a minha conversão, o momento que eu resolvi, disse, não, é isso que eu quero para a minha vida. Eu preciso disso, eu preciso de Jesus. Sem Ele eu não consigo, não. Muita coisa mudou depois que eu levantei essa minha mão, né? Eu realmente reconheço que muita coisa mudou. Eu não sou mais a mesma pessoa. Eu era bem menos paciente, bem menos tolerante, bem menos tudo. Então, assim, foi uma decisão muito grande que eu tomei na minha vida e talvez tenha sido a maior experiência que eu possa ter vivido com o Senhor. Foi o meu novo nascimento. Certo? E aí, de lá para cá, a gente ficou andando, continuou frequentando a igreja e tudo, e veio a bendita pandemia, né? E a gente se viu numa situação difícil, porque a gente, como profissional de evento, fomos muito atingidos, né? Nós fomos atingidos praticamente em cheio.
Um dia a gente estava trabalhando e no outro simplesmente a gente teve a renda cortada a zero. E aí eu disse, pronto, vai ser a vontade do Senhor na nossa vida agora. Agora nós vamos ver o que. E aí a gente atravessou um deserto, viu, gente? Foi fácil não. Às vezes eu gosto de dizer que eu não sou rico, né? Eu sempre mandei e mando no meu dinheiro. O meu dinheiro ele me serve, eu não sirvo o meu dinheiro. Eu aprendi que a gente deve ser o senhor do nosso dinheiro, né? E aí teve meses que a gente ganhou R$100 para pagar a conta, para sobreviver, para fazer tudo. E o Senhor foi fiel conosco, viu, gente? A gente não passou necessidade um dia. Não houve um dia que a gente não tomasse café da manhã, não almoçasse, não tivesse uma janta. Nunca faltou água, nunca faltou energia, nunca faltou gás, nunca faltou... Como é que pode? Como é que é isso? Como é que é possível se a gente trabalhar? A gente viveu mais de um ano sem trabalhar. Só, Senhor, esse mês o cartão não vai dar. Já fiz todas as contas. Não vai ter condições. A gente fechava a boca, aparecia um trabalho para a gente fazer. Cansei de me sentar na mesa de manhã dizendo, Fabiana, esse mês vai dar barroada, não vai dar certo não, nós vamos ter problema. E aí, eu me levantar da mesa, o telefone tocar e dizer, Milson, você está desocupado esse final de semana? Tem uma festinha aqui para nós fazer, bora? Bora. E o Senhor cuidou de nós no momento mais difícil. Foi difícil? Foi doído? Foi. A gente tinha vontade de comer um açaí, não dava, vontade de comer uma pizza, não dava, mas a gente foi firme, continuou. Tínhamos muitos planos e um deles era trocar o nosso carro. E aqui vem a parte engraçada da história, né? O meu carro começou a dar uns probleminhas, ele estava dando desmaio. Eu ia aqui e do nada ele desmaiava, ele desligava. E eu, esse carro, essa porcaria. Eu xingava. Aí um dia eu tomei uma decisão, eu disse, eu vou parar de xingar. Esse carro não tem vida, ele não sabe o que eu estou dizendo, só estou fazendo mal a mim mesmo. Sabe de uma coisa? Toda vida que ele morrer agora, eu vou dar uma glória a Deus. Rapaz, mas eu virei crente, viu? O carro todo sinal, eu, glória a Deus. Ligava de novo, ele desligava, eu, glória a Deus. Saia de casa e desligava, glória a Deus. Aí eu disse, Senhor, eu gosto de dar glória a Deus, mas vamos mudar esse carro aí, Senhor, me dá uma força aí. Me ajuda, não estou mais aguentando não. Tá difícil, a gente precisa sair para trabalhar, voltar de madrugada, de repente ficar no meio da rua num carro desse aqui, não tem condições. Começamos a trabalhar em prol disso, né? Sentamos eu e ela, Senhor, nos ajuda. Acho que no meu aniversário, em outubro, eu contei essa história para o pastor, contei também para o Ediz, a gente tomando banho na praia. Eu disse, Ediz, eu não tenho dinheiro não, Ediz, mas o Senhor vai me dar. Aí aqui eu vou fazer um parênteses, né? Ano passado eu achava que eu era dizimista, até o ano passado, até o comecinho do ano passado. E aí um dia eu ouvi uma pregação de um pastor, e ele disse assim, gente, o dízimo é uma coisa tão séria, que Deus diz na sua palavra, eu até anotei aqui, lá em Malaquias 3:10, ele diz que se a gente for fiel, eu posso até fazer prova dele, eu posso até meio que desafiar Deus. Esse fazer prova é desafiar, Senhor, se tu me der, se eu te der, se eu fizer. Então, se eu posso desafiar a Deus, então é porque, se ele se deixa desafiar nessa hora, é porque a coisa é séria. E eu aprendi com esse pastor que existem as leis espirituais. Eu não vou falar sobre isso, né? Mas quando você é um dizimista fiel, você está debaixo de algumas leis espirituais. E eu disse, rapaz, eu vou assumir. Aí eu achava que eu era dizimista, eu dava dízimo. Não era quando eu queria não, mas era de uma forma errada, né? E a partir desse dia eu comecei a ser dizimista fiel. Rapaz, entrava X. E de outubro para cá, gente, por incrível que pareça, nós juntamos R$20 mil até o dia 24 de dezembro. Nós trabalhamos muito, Conseguimos juntar R$20 mil, pagando tudo, juntamos R$20 mil. Vamos atrás de um carro, Fabiana, bora. Na noite do Natal a gente conseguiu comprar o carro da gente. Para a glória de Deus, em 2 meses e meio a gente trabalhando, a gente conseguiu juntar esse dinheiro. Coisa que a gente tinha feito
um plano desde o ano, do começo do ano, tentando de todo jeito e não dava. Mas o Senhor cumpriu com a palavra dele, né? Faça prova de mim. Eu disse, tá certo. Eu não vou falar valor porque fica estranho. Mas às vezes eu ia dar o dízimo, aí eu disse, eu tenho certeza que eu vou dar esse valor todinho. Não acredito, não. Vai lá. Mas eu disse, não, se é para ser fiel, tem que ser fiel. É fiel mesmo, não é pouco fiel, não. Tem que ser fiel, tem que acreditar, fechar os olhos. E então a gente viveu esse milagre, né? E aí, no final do ano, a gente sentado lá na casa da Roberta, o Gerson olhou para mim e disse, Milson, tu tá suando tanto, tá com algum problema. Pode ser diabetes. Aí eu comecei a pensar nisso mesmo. Eu disse, rapaz, sabe que o Gerson pode ter razão? Vou no médico, tá com 2 anos que eu não faço um check-up, vou no médico. Fui num clínico, fiz uns exames, né? Uma bateria de exames e deu tudo. Fui no dia médico. Bom, ótimo, excelente, bom. Mas pronto, estou sentindo nada. Então o que é essa suadeira? Aí ele foi e perguntou, você toma algum remédio? Eu disse, doutor, eu tomo um comprimidinho da pressão quando eu sinto que a minha pressão está alta. Ele, como é isso? Eu sinto uma dorzinha na nuca aqui, eu vou lá e tomo um comprimido. Aí ele balançou a cabeça assim, como quem reprovava, né? E disse, qual comprimido você toma? Aí eu disse, eu tomo propranolol. Ele disse, rapaz, pelo amor de Deus, você ainda está tomando o pior que tem. Você sabe quando a sua pressão está alta? Eu disse, sei. E ela está alta agora? Eu disse, tá, não. Então, vamos ver. Aí quando ele aferiu, eu estava dando 16/12. Aí ele disse assim para mim, bem sério mesmo, olhando nos meus olhos. Ele disse, olha, o próximo passo é um AVC ou um infarto. Pode esperar. Em algum momento você vai ter um AVC ou um infarto. Aí eu disse, mesmo, vamos passar aqui um remedinho para você tomar. Isso foi mais ou menos pelo dia 15 de dezembro. Dia 28 de dezembro, comecei a tomar o remédio, né? De manhã, de tarde, de manhã, de tarde. Dia 28 de dezembro, eu viajei para fazer um casamento lá no Crato. Foi uma viagem longa, né? A gente foi de van, eu não fui dirigindo. Eu não fui fazer o som, eu fui só fazer uma técnica para uma banda de baile aqui da cidade, né? E aí, quando a gente chegou lá, paramos em frente à igreja, estava tendo uma missa. A gente ficou lá na calçada da igreja, esperando que a missa acabasse para a gente poder montar o material, né? E aí, em pé, numa roda de pessoas, eu senti uma dormência no rosto e a perna formigando. Comecei a balançar a perna formigando. Isso está errado. Aí eu comentei com um dos meninos da banda, ele disse, não, mano, isso é normal, rapaz. A gente passou o dia viajando, 10 horas de viagem, né, da van. Tu é grandão, teu corpo está começando a circular o sangue, é normal, faz parte. É mesmo, né? Tá certo. 10 minutos depois, aí veio de novo. Foi um negócio tão esquisito que o meu pé ficou dormente. A ponta do dedo do pé ficou dormente. Não sentia o dedo do pé. Mesmo assim, eu disse, não, eu vou continuar com o que eu estou para fazer, né? Fiz o meu trabalho, terminei. Quando a gente saiu de lá, eram umas 3 da manhã. Não, nesse dia a gente não conseguiu jantar, não conseguiu tomar banho. Foi uma correria louca, muito estresse. E aí, na volta, quando a gente parou para tomar café da manhã, eu tomei um banho, troquei de roupa, tomamos café. Quando entrou na van, aí eu pensei que eu ia ver Jesus na hora. Aí eu tive uma crise bem forte. Foi assim um momento muito... Eu fiquei muito apavorado, né? E eu me lembro que a única coisa que eu consegui fazer, quando aquela dormência veio, que foi o lado esquerdo todo, nessa vez eu senti tudo. O rosto, a minha boca entortou para um lado, e eu vinha bem atrás do motorista. Eu levantei a minha mão e só consegui dizer, Jesus, não deixa eu morrer aqui não. Jesus, não deixa eu morrer aqui não. Eu falei isso na minha cabeça, bem alto. Eu acho que eu falei alto. Eu tenho quase certeza que eu falei alto. Mas é dúvida nenhuma, sabe? Aí o motorista, ele me viu com o braço levantado. Só que ele achava que eu estava me espreguiçando. O resto do pessoal dentro da van, todo mundo dormindo. Era por volta de 9 horas da manhã.
E aí, ele ficou olhando para mim. Quando a crise passou, aí eu fiquei com a mão dormente, uma dormência nas mãos, o pé dormente. Aí eu fiquei me movimentando e ele foi e perguntou: está assistindo alguma coisa? Aí eu disse: estou. Aí ele disse: o que é? Eu disse: eu não sei, alguma coisa estranha, fora do normal. Aí ele foi e disse assim: meu irmão, você toma algum remédio? Eu disse: tomo, um remédio da pressão. Tomou hoje? Eu disse: tomei não. Tinha esquecido de levar o comprimido. Né? Aí ele disse: rapaz, vamos parar no hospital agora. Porque a minha esposa começou a sentir esses sintomas e eu demorei levar ela para o hospital 2 dias. E eu levei, quando eu levei, foi tarde demais, ela morreu. Aí eu disse: ótima notícia que você está me dando. Aí ele se aperreou na estrada, né? A gente vinha lá em Jaguaribe ainda. Vamos parar no hospital. Aí eu, na minha cabeça, eu disse: não, cara, não pare não. Vai ser pior para a Fabiana vir para cá. Se eu ficar internado, eu vou ter problemas. Vai ser mais difícil de eu ter um socorro, uma assistência, né, de alguém de fora. 200, 300 quilômetros de Fortaleza. Aí eu falei para ele: não, amigo, vamos tentar chegar mais perto de Fortaleza. Mesmo correndo o risco, eu sabia que não estava bem, que tinha alguma coisa errada. Eu disse: eu já tinha falado com Jesus. Eu disse: Jesus, deixa eu morrer não. Então, se eu falei, agora eu tenho que confiar. Então, aí viemos. Aí eu mandei uma mensagem para a Fabiana: Fabiana, não estou bem não. Estou passando mal, tem alguma coisa errada. Elas peça para parar na farmácia, comprar um remédio, aquela coisa toda. Só que farmácia em beira de estrada não tem, né? Resumindo, a gente veio. Quando chegou pertinho de Fortaleza, eu comecei a ter outra crise. Aí eu me agoniei um pouco, sabe? Aí eu disse: não, agora vai ser mesmo, não vai ter jeito, eu vou morrer. Aí você começa a fazer aquele flashback na cabeça, né? Senhor, me perdoa por isso, me perdoa por aquilo. Senhor, fiz isso, eu não fiz aquilo, deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo. Tem misericórdia de mim, Senhor. Aí eu não conseguia mais falar. Aí pedi para um amigo ligar. Ele ligou para a Fabiana atendeu. Ela disse logo assim: meu amigo disse para ela: Fabiana, o Milson está passando mal aqui, assim. A primeira coisa que a minha mulher disse: ela gosta de mim, viu? Ela gosta de mim. Ela disse assim: ele ainda está vivo? Aí o meu amigo: não, ele está vivo. Por favor, Fábio, não minta não para mim não. Diga a verdade, ele ainda está vivo. Tá, mulher, ele está olhando para mim aqui. Ele só não está podendo falar, mas ele está olhando para mim. E aí, aquele alvoroço dentro da van, todo mundo já estava vendo que eu estava passando mal, e o motorista deu uma aceleradinha e a gente foi para o Hospital do Coração. E que, eu vou dizer, viu? O céu começou a se movimentar ao meu favor. Até então, era só eu, né? Ali com a minha força. Mas aí eu digo, a partir desse momento, eu não tenho mais força nenhuma. Se for para morrer, vai ser agora. Entramos no hospital errado, né? Porque AVC, eu estava no Hospital do Coração, aí mesmo assim fui atendido assim, em questão de segundos. Menos de 2 minutos eu já estava na mesa fazendo um eletro, deitado na maca fazendo um eletro. E em menos de 5 minutos eu estava sentado na mesa da doutora, sendo consultado, né? E aqui o céu falou comigo, a primeira vez. A doutora disse assim: como é que está a sua alimentação? Você está dormindo bem? Você está se alimentando? Está tendo muito estresse? Ela falou tudo que eu não estava fazendo. Trabalhando demais, me alimentando ruim, muito estresse. E a gente já tinha até conversado, eu e a Fabiana, quando a gente conseguiu o nosso objetivo, nós vamos diminuir o nosso ritmo, diminuir algumas coisas e nos dedicar mais, principalmente no domingo, a gente tentar evitar trabalhar no domingo. Pode ser o que for, a gente tentar fazer o domingo ser um dia sagrado para a gente, né? De estar sempre aqui na igreja, né? E aí ela disse: olha, o que você está tendo aí não é coração não. Se fosse coração você já estava morto, viu? Vá para o hospital HGF, que seu problema é um AVC. Fui para o HGF, cheguei lá, fui atendido mais rápido do que no hospital do coração. Mais uma vez eu vi que o céu estava se movendo ao meu favor. Um hospital daquele, lotado, cheio de gente na maca, no corredor. Todo mundo sabe que é hospital público, como é que é, né? E eu fui atendido rapidamente. Tomografia, fez a tomografia. Quando veio o resultado, não deu nada. Eu com o pé dormente, o pé nem levantava direito.
O médico examinou e disse, rapaz, sintoma de AVC, mas não deu não. Fazer o seguinte, eu vou lhe medicar, você vai ficar aqui em observação, quando for no final do dia eu vejo o que dá, né? No final do plantão. Fiquei lá o dia todo, foi no final do dia ele veio, me avaliou e disse, vá para casa, toma essa medicação, qualquer sintoma você volta para cá correndo. Tá bom. Dia 29 isso, dia 30, eu fiquei em casa o dia todo, quando foi no dia 31, a gente tinha uma festa de Réveillon para fazer. Um evento, né? Era um evento pequeno. Mas aí, a Fabiana disse, Milson, chame uma pessoa para ajudar a gente. Aí eu, Fabiana, noite de Réveillon é complicado, né? Todo mundo que quer deixar sua família, que quer deixar suas festas particulares para ir fazer um evento para trabalhar, né? Aí ela, tá bom. Aí fomos eu e ela, fomos mais cedo, montamos o som e voltamos para casa para tomar banho para ir para fazer o evento, né? E nesse dia eu ia tocar. Que esse rapaz que me contrata, ele disse assim, Milson, eu vou alugar o som, mas já que tu já vai estar lá, por que tu não toca comigo? Aí eu disse, né? Eu ia ganhar X, eu digo, eu vou ganhar 2X, então é melhor eu ganhar o 2X. Aí fui. Só que quando estava faltando 1 hora para começar a festa, aí eu tive a crise maior de todas. Aí nesse momento eu disse, agora vai dar certo. Agora eu vou ver Jesus mesmo. Me aperriei, gritei pela Fabiana, ela veio correndo. Botei um comprimido debaixo da língua, vamos para o hospital agora. Eu disse, não vou não. Espera aí, calma. Esperei passar aquele momento, foi um momento muito difícil. Eu fiquei totalmente paralisado do lado esquerdo. A minha mão esquerda parou de funcionar, eu não sentia a mão mais. E aí eu tomei a decisão mais doida que eu podia ter tomado naquele momento. Eu fui tocar na festa, acredita? Eu não podia deixar aquele rapaz naquele momento sem um sanfoneiro, né? Eu disse, ele não vai conseguir um sanfoneiro, faltando 1 hora para começar a festa. Então eu digo, eu não vou deixar ele no prego, não. Vou lá, fui, me sentei numa cadeira e toquei. 4 horas de festa, sentado numa cadeira. Para eu colocar a mão na sanfona, eu tinha que fazer assim com a mão, botar para conseguir tocar. Quando terminou a festa, a gente já tinha ligado para uma pessoa para ir desmontar o som. O rapaz foi, desmontou o som, guardou. E de lá eu vim em casa, tomei um banho e fui para o hospital. Cheguei no hospital, de novo, estava lá o céu se manifestando ao meu favor. Fui o primeiro, assim, entrei, já o médico já me atendeu. Você esteve aqui há 2 dias e tal, vamos mandar e tal. Tomografia. Ligeirinho, fez a tomografia, quando veio o resultado, deu nada. Não tem nada, você está... E a mão morta, total. Vamos fazer o seguinte, eu vou lhe internar e vou fazer uma ressonância magnética, que é um exame mais profundo, e aí a gente consegue saber o que está acontecendo. Tá bom. Fiquei internado na maca, né? A Fabiana foi embora, foi para casa buscar as coisas de quem fica internado, né? Escova de dente, pasta, essa coisa toda. E eu fiquei deitado numa maca no corredor, dormi. Quando eu acordei, umas 3 horas depois, ela já tinha chegado. Aí o maqueiro passou e disse, vamos fazer a ressonância? Vamos. Fui, fiz a ressonância. Quando voltou, que eu me deitei na maca, não foi 2 minutos, ele voltou. O doutor mandou você subir para a UTI agora que você teve um AVC. Você está em quadro de AVC. Aí pronto, já me levou para a UTI, ela começou a chorar, porque não pôde ficar lá. E nesse negócio, aí eu parei, fiz uma oração bem rápida. Eu disse, Senhor, eu não tenho um controle de nada. Eu não estou controlando nada. Resolve aí, que eu não tenho controle. Eu não consigo fazer nada. Eu não tenho um amigo, eu não recorri a ninguém. Eu disse, vai aí, resolve aí, que eu não tenho como resolver, não. Aí, pronto, me despreocupei, né? Fui, fiquei internado na UTI. Uma situação meio chata, né? Para quem nunca teve em UTI, foi a primeira vez que eu fui. Praticamente a primeira vez que eu fiquei internado. Em 24 horas eu saí da UTI e fui para a enfermaria. Ela foi avisada e foi para lá. Quando ela chegou lá, a enfermeira, assistente social, veio e disse, o senhor foi transferido, mas o senhor pode dizer que não quer ir. A enfermaria, não vou falar mal, né? A enfermaria lá eram 6 camas. E aí todo mundo com AVC. Gente nova, gente velha, de todo jeito, né? E aí eu entrei naquele quarto e eu disse, não deixa eu ficar aqui muito tempo, não. Eu não queria ficar aqui muito tempo. Aí, com 5 minutos que eu estava deitado na cama, aí a assistente social disse, o senhor vai ser transferido. Aí eu disse, para onde? Para o Hospital Valdemar de Alcântara. A Fabiana disse, eu não quero ir, não. Aí eu disse, pô, eu quero ir. Já fui me levantando.
primeira coisa que veio no meu coração foi aquele sentimento de alívio. Eu disse assim, o Senhor não vai me tirar de um canto e me botar num pior, não. Porque na enfermaria que eu estava, era um escutando o piseiro, o outro falando do Big Brother, aí a outra lá, eu digo, eu vou ter outro AVC aqui dentro. Não vai dar certo não esse negócio. Fui transferido para o Valdemar de Alcântara. Um leito, é uma enfermaria com 4 leitos, tranquilo, um ar-condicionado. Eu digo, olha, tá vendo como a gente confiar é bom? Confiar no Senhor não tem coisa melhor não, viu? Aqui eu estava não era nem no ar-condicionado, era cada qual com seu ventiladorzinho aqui na cabeceira da cama. Aí eu digo, olha, cuidado do Senhor. E aí eu precisei fazer um exame que ele demora 6 meses na fila de emergência. Já pensou você fazer um exame 6 meses na fila de emergência? Você morre e não faz o exame, né? Aí eu disse, Senhor, mais uma vez, eu não tenho como resolver. Resolve aí. Eu pedi ao médico, doutor, o senhor não quer me dar alta, não? Eu vou lá, faço o exame particular e volto. Ele disse, não posso. É um exame primário. A gente vai tentar lhe encaixar aqui o mais rápido possível. E aí, eu disse, fui de novo recorrer. Senhor, não tenho condições de ficar aqui 6 meses, esperando por isso não. Isso foi na segunda-feira. Quando foi na sexta-feira, eu fiz o exame. Olha aí. Deus é bom, né, não, gente? Glória a Deus. E aí a médica que fez o exame, ela disse, ela era crente, ó. Ela é crente, né? Aí, quando eu entrei, ela falando, eu já percebi que ela era crente. Aí ela foi e disse, o senhor teve o quê? Eu fui e disse, eu tive um AVC assim, assim. E aí, ela foi e disse, olha, é muito difícil um paciente na sua idade ter um AVC e sobreviver, viu? Isso é um milagre. Eu disse, glória a Deus por isso. Eu disse para ela disse, glória a Deus mesmo. Vou lhe recomendar a alta porque você precisa fazer alguns exames, mas esses exames que você vai fazer, eles têm que ser feitos, são clínicos, são exames clínicos, né? Eu disse, tá bom, doutora, obrigado. Aí recebi alta no sábado, pronto. E aqui estou eu, né? Eu sou muito grato a Deus, porque essas experiências que eu vivi, principalmente essa de saúde, né? Me provaram que eu não sou nada, que eu não tenho condições de nada. Não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter amizade, influência. Na hora que o sapato aperta, na hora que a coisa... Você vira passageiro. Você deixa de ter o controle, que na verdade a gente nem tem, a gente acha que tem. Deixa de ter o controle e fica... Se não for Deus, se Deus não estiver ali naquele negócio, a gente com certeza... Então foi uma experiência que eu tenho para agradecer a Deus. Eu louvo a Deus por isso, né? Amém? Eu queria encerrar aqui. Eu queria dizer assim, que a gente não passe por esse mundo, que a gente não viva a tragédia de Judas. Judas andou com Jesus, certamente ele fez milagres, ele expulsou demônios, ele curou, né, em nome de Jesus, mas ele não viveu uma grande experiência que foi o novo nascimento, né? Ele não passou pelo novo nascimento, infelizmente. Que a gente não passe por isso, que a gente tenha como principal objetivo de experiência com Deus um novo nascimento. Que seja a maior experiência que a gente possa viver com Deus, né? Com Jesus. Certo? Precisamos aceitar os nossos obstáculos e confiar em Deus, que Deus tem um propósito e que Ele não nos abandona. Amém? Vê se tu dá um som. Agora aqui eu queria a ajuda do Gesso. Se quiser me ajudar, viu, Gesso? Vai, dá um. Já está gastando a letra. Vai, dá um sol aí, segura aí. Ó, já se eu engasgar, eu quero louvar a Deus com essa música que marcou uma viagem que eu fiz para Minas Gerais, e eu estava num momento muito difícil, e eu cantei ela no hospital por várias vezes, porque ela me trazia paz. A mensagem dessa música é muito forte. Diz assim, ó: minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o
o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Canta comigo. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém.